Olá, tudo bem com você, aluno e família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa quinta aula de educação física e a gente já vai finalizar este tema aqui, este objeto de conhecimento, danças urbanas. Então, vamos lá. E eu te pergunto, você lembra dos assuntos da aula passada? Por que que a professora vem de novo com essa pergunta? Porque tem um porquê. Quando eu peço para você pensar, você vai buscar aí nas suas caixinhas aí da memória, o que que você lembra dos assuntos que nós trabalhamos na aula passada. É importante você ter a percepção do que você vem aprendendo, tá bom? Então, cada vez que você se lembra de algo, é sinal que você aprendeu, que isso teve algum significado aí para você. Então, tempo para pensar em pelo menos dois assuntos. Vamos lá. E aí, lembrou? Ótimo, se você lembrou, se você não se lembrou, sem problemas. Você vai fazer a anotação aí no seu caderno, aquela carinha feliz ou de ok, você vai lá e marca que você se lembrou de pelo menos dois assuntos. Carinha de não ok, né, de um sorrisinho amarelo aí você vai anotar que você não se lembrou de nenhum assunto ou somente de um assunto. Nós paramos na página 49. Estamos falando, como eu já disse, sobre danças urbanas. E se você realizou todas as atividades propostas, ou a maioria das atividades propostas, que foram atividades tanto práticas, né? Onde tanto eu quanto seu professor ou professora aí de educação física pediu para você vivenciar, experimentar e fruir e recriar as danças urbanas, identificando, né, os elementos que existem, ritmo, espaço, gestos, lembrando que esses elementos fazem parte da dança. Então, logicamente, estão presentes nas danças urbanas e cada tipo de dança tem a sua característica em termos de ritmo, de espaço e de gestos. Continuando aqui, se você realizou todas as atividades ou a maioria, né, tanto as atividades práticas quanto as atividades teóricas também, você foi conseguindo desenvolver estas habilidades, né, diferenciando as danças urbanas das demais manifestações da dança e principalmente valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos por estas danças por diferentes grupos sociais. Na aula passada, aula 4, nós falamos sobre o conceito de coreografia e eu trouxe a proposta para você criar uma coreografia, podendo você criar aí sozinho, sozinha, ou também com colegas da sua sala, pessoas da família, enfim. O importante era e é você criar uma coreografia para que você experimente, para que você vivencie, frua as danças urbanas. Agora vamos às atividades desta aula de hoje. Lembrando, né, que os materiais devem estar aí apostos para você utilizar. Vamos lá para a página 49 e 50. Atividade 7, o nome é Problematizando as Danças Urbanas. Não é só em matemática que tem problemas para serem resolvidos. Aqui nós vamos tratar o problema como uma situação problema, tá? São situações aí que requerem um pouco mais de habilidade cognitiva, vamos dizer assim, né? A gente vai pensar um pouco mais sobre, de acordo com o que a gente vem lendo, vem assistindo, né? Foram vários textos e vídeos sugeridos para que você lesse, assistisse. E eu acredito que você vai conseguir chegar a uma resposta para esta situação problema. Então, a primeira situação que eu trago para você é a seguinte. Neara é estudante do 7º ano que possui diversas habilidades com a dança de rua. Ela é uma estudante, né, do 7º ano e ela possui diversas habilidades com a dança de rua, porque ela pratica desde novinha, desde sua infância.
Já a Isabela, sua colega de classe, possui vivência apenas no balé clássico. Balé clássico é um tipo de dança também, só que diferente, né, da dança de rua. Agora pense aí, como as habilidades motoras destas estudantes poderiam contribuir com os movimentos do street dance, da dança de rua, nas aulas de educação física? O que você acha que dá para fazer com estas habilidades aí da Isabela e da Neara? Então você vai justificar a sua resposta com relação aos elementos constitutivos que nós aprendemos das danças urbanas: espaço, ritmo e gestos. A segunda situação que eu trago aqui para você pensar sobre. Lembrando um detalhe, você pode discutir estas situações aí com os seus colegas também da sala, sem problema nenhum, tá? Lembrando também de compartilhar estas informações, estas situações com o seu professor ou professora de educação física. Situação 2. Felipe e José são estudantes de uma escola estadual. Neste bimestre, irão aprender sobre as danças urbanas. Os dois possuem vivência apenas com o futebol. Quais serão as dificuldades e facilidades que estes estudantes irão encontrar no que diz respeito ao ritmo da dança? Quais as dicas que você poderia dar para ajudá-los nesta empreitada? Justifique conforme sua experimentação e dos colegas de sala. Então, você vai poder auxiliar alguém a aprender dança urbana se você conseguiu também desenvolver o seu aprendizado, né? Com todas as atividades que foram propostas aqui nas aulas, como eu disse lá no comecinho, se você conseguiu realizar todas ou a maioria delas, você vai ter adquirido conhecimento suficiente também para ajudar alguém, tá bom? Então, depois responda no radar escolar ou no caderno as questões que o seu professor ou professora de educação física colocou lá para você responder, ok? Então, vamos ampliar o movimento do conhecimento. Vamos fazer uma leitura, lembrando daquelas dicas que eu ofereci lá no comecinho das aulas, lembra? Né? Leia primeiramente tudo, aí depois você faz uma segunda leitura, fazendo pausas, fazendo anotações e etc. Bom, o nome do texto, a música no hip hop street dance. Com a crise econômica nos Estados Unidos, músicos e dançarinos dos cabarés urbanos americanos ficaram desempregados e, a partir disso, passaram a realizar suas performances na rua. O que explica porque o movimento hip hop se destaca tanto pela dança como pela música. No hip hop street dance, as músicas, independente do estilo, têm a batida forte como principal característica. Tal característica é decorrente das influências nas décadas de 30 e 40, onde ritmos de origem afro-americana, como blues, rhythm and blues, influenciaram a dança de rua. Já no final dos anos 60, James Brown criou um novo ritmo que também influenciou a dança de rua, o soul. Mais tarde, o funk, também de James Brown. A música disco e o rap se somaram ao movimento hip hop. Na década de 80, o breaking surgiu como uma vertente da dança de rua e se popularizou rapidamente, tendo como maior influenciador o cantor americano Michael Jackson. Com esta leitura aqui, você já deve ter recordado as atividades anteriores, com os vídeos sugeridos para você assistir e depois vivenciar alguns movimentos, lembra? Então, muito bem. Aí eu trago mais algumas sugestões aqui de vídeos para você assistir e se movimentar. Atividade 8. Música e ritmo das danças urbanas.
Você aprendeu por meio dos estudos e vivências o tema danças urbanas. Estamos finalizando este conteúdo, este tema. Então, você agora vai ler o material, assistir os vídeos e fazer um resumo. No resumo, você deve analisar as danças urbanas e seus diversos estilos, que nós vimos que ela tem vários estilos dentro dela, né? Em relação ao gesto, ritmo e espaço. Os gestos entre estes estilos das danças urbanas, eles se diferem muito, são semelhantes. O ritmo, como é que é? Os espaços onde estas danças acontecem, né? Aí você vai articular todo o seu aprendizado e você vai escrever o seu resumo. Agora é com você. Você vai colocar aí em prática todo o seu talento, toda a sua criatividade e todo o seu aprendizado ao longo das aulas que nós tivemos com o tema danças urbanas. Responda no caderno escolar ou no caderno as perguntas, né, que o seu professor ou professora de educação física colocou lá no radar escolar para você responder sobre as danças urbanas. E acabou de acabar este tema. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha fruído, né, apreciado este tema. E o mais importante, o que deve rolar aí na sua cabeça é, por exemplo, ai, professora, por que eu tenho que estudar isso? Por que você tem que estudar danças urbanas? Bom, possíveis respostas que eu posso lhe dar é a seguinte: quando a gente estuda um tema como danças urbanas, por exemplo, a gente amplia o nosso conhecimento sobre outros grupos, os quais muitas vezes a gente não pertence e a gente tem aquele, né, preconceito. O que é o preconceito? Você acha que aquele grupo ou aquela pessoa é alguma coisa, mas não quer dizer que eles sejam o que você acha. Para a gente deixar de achar, a gente tem que procurar respostas, né, através de leituras, através do estudo, né? Foi o que nós fizemos. Nós fizemos leituras, nós assistimos vídeos, nós desenvolvemos várias atividades para que você pudesse entender o que são as danças urbanas, respeitando, né, as pessoas que praticam as danças urbanas, encontrando outros elementos que sejam interessantes para você no seu dia a dia. De repente, você se descobriu um apreciador ou apreciadora das danças urbanas e vai começar a praticar, ou já praticava, já conhecia e aprofundou um pouquinho mais o seu conhecimento. Quando a gente trabalha com danças, como eu já expliquei, a gente também aprende um pouco mais sobre o outro, a respeitar o outro. E o que faz bastante parte da educação física é o movimento. Você se movimenta, você faz um exercício físico de forma prazerosa também. Se a pessoa, claro, gostar de dança, se a pessoa de repente não gostar, aí fica meio difícil ela realizar todas as atividades propostas com relação às vivências. Mas tudo é uma questão de experimentar para verificar se vai gostar ou não, tá bom? Não precisa gostar, amar um determinado tema, mas o importante é você apreciar, você fruir e respeitar a cultura de um outro grupo ou de uma outra pessoa, tá? E o nosso próximo tema, capacidades físicas em ação. Você já viu em outros anos sobre as capacidades físicas? Você lembra quais são elas? Pense aí, que será o nosso próximo tema da nossa próxima aula. As recomendações que eu trago são as de sempre, né? Faça exercícios físicos todos os dias ao ar livre, tome vitamina D, 15 minutinhos de atividade física por dia já ajuda muito o seu organismo. Dance, convide a família e amigos para dançar e ensine o que aprendeu.
tá? Como andam seus sentimentos? Quando você dança, você fica como, hein? Você fica mais disposto, feliz ou você fica chateado, chateada? Qual a diferença? Tenha uma alimentação saudável. A gente já viu aqui esta pirâmide da alimentação, lembrando que os alimentos lá na pontinha são os alimentos que o nosso organismo necessita em menor quantidade. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o seu professor ou professora de educação física. Acesse o radar escolar, responda as questões, enfim. Estas foram as referências desta aula, que não se alteraram muito, e eu fico por aqui, lembrando que semana que vem não, a próxima aula, a gente tem um novo tema para ser desenvolvido. Até lá!